Sejam bem-vindos ao segundo bloco do podcast da 2A Consultoria. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Antônio Carlos Aceta, nosso convidado, cirurgião oncológico, cirurgião geral. E agora, nesse bloco, eu vou convidar o doutor para a gente falar um pouquinho sobre câncer coloretal. Podemos, doutor? Vamos lá. Primeira pergunta daqui. Queria saber do doutor. É verdade que está ocorrendo um aumento no número de casos de câncer coloretal em idades precoces? Ou isso não procede, doutor? É mito ou é verdade? Hugo, sim, é verdade, tá? A gente vê um aumento real e preocupante na faixa etária mais jovem, e isso é um fenômeno que vem ocorrendo globalmente. O câncer coloretal, ele no mundo, ele ocupa o quarto lugar em incidência de todos os tipos de câncer. Tá? E quando a gente vai ver o número de óbitos, ele pula para o segundo lugar em todos os tipos de câncer que mais matam. Tá? E ele só perde em número total de óbitos para o câncer de pulmão. Nossa, é uma informação nova e... No mundo são quase 2 milhões de novos casos de câncer coloretal por ano no mundo. Quando a gente fala de ser mais precoce, só para eu entender, doutor, qual é a faixa etária que a gente está falando? Pacientes com menos de 50 anos de idade. Nossa, realmente. E quais são as possíveis causas desse aumento de números do câncer coloretal, doutor? A principal causa disso está relacionada ao quê? A mudanças no nosso estilo de vida. Tá? Então, a pessoa com sedentarismo, obesidade e principalmente o tipo de alimentação. Tá? A gente sabe que alimentos, pessoas que exageram com carnes vermelhas, alimentos processados, embutidos e que também excede no consumo de álcool, isso representa, né, um risco para o desenvolvimento do câncer coloretal. Nossa, realmente são informações bem atualizadas e preocupantes para o estilo de vida moderno que a gente tem, né? Realmente. E vamos falar um pouquinho, então, qual que é a importância da colonoscopia no câncer retal? Qual é essa relação? Então, a colonoscopia, sem dúvida, ela é o principal exame na prevenção e na detecção precoce do câncer coloretal. A colonoscopia, ela consegue fazer a detecção de pólipos. Os pólipos são lesões que, ao longo dos anos, eles podem evoluir para o câncer coloretal. Então, a colonoscopia consegue detectar esses pólipos e a retirada dessas lesões evita o surgimento desse câncer coloretal. Então, é fundamental na prevenção, quando a gente faz a retirada desses pólipos na colonoscopia. E a detecção precoce é o quê? Na colonoscopia, se a gente tem um tumor bem inicial, a gente consegue fazer a detecção precoce dele através com a biópsia na colonoscopia. E a gente sabe que no câncer coloretal, quando a gente pega um estágio de doença inicial, a chance do paciente ficar curado com tratamento excede os 90%. Nossa. Muito bom. Uma pergunta minha, vou sair aqui um pouquinho do protocolo. Existe uma diferenciação no câncer coloretal entre homens e mulheres ou não? Não tem nada assim diferente assim. Indicado, ok. E quando que o paciente precisa pensar em fazer uma colono? Quais são as principais indicações para esse tipo de exame? Excelente pergunta. Então, a colonoscopia ela vai ser realizada como um exame de rastreamento naqueles pacientes que não têm história familiar. A gente vai indicar a colonoscopia com essa finalidade a partir dos 45 anos de idade. Se o paciente tem história familiar de câncer coloretal, a gente vai fazer essa primeira colonoscopia numa idade mais precoce.
Então, a gente é preconizado mais ou menos a partir dos 40 anos de idade, tá? Ou a gente pode também, uma coisa que também pode ser empregada, a gente vai fazer a colonoscopia, geralmente, 10 anos antes da idade do familiar que teve aquele câncer coloretal. Então, por exemplo, se alguém na família foi diagnosticado com câncer coloretal com uns 45 anos de idade, então a gente vai indicar a colonoscopia para os outros familiares a partir dos 35 anos de idade. O doutor estava falando da coluna com um exame de rastreio. Desculpa, completando, né? A gente falou em termos de rastreamento, tá? Agora, a colonoscopia também, ela deve ser realizada sempre quando o paciente tiver algum sintoma suspeito, independente da idade. Essa era a minha pergunta agora. Por quê? Vou sair um pouco do protocolo aqui. Quando a gente fala de homens, pensando em saúde, aí o homem acaba se preocupando muito com a próstata. Quando a gente fala de mulheres, as mulheres acabam se preocupando com a mama e com todos os exames ginecológicos. A colono seria um exame de rastreio também indicado para o paciente que não tem nenhum sintoma, para ele ir lá fazer só uma análise de alguma coisa? Sim, isso que nós falamos, né, na pergunta anterior, né? É indicado como rastreio, né? É aquele paciente que não tem sintoma nenhum, entendeu? E na verdade é bom você detectar, né, nessa fase que ele não tem sintoma, porque se você achar alguma coisa, primeiro, às vezes é um pólipo ainda, não deu tempo de virar o câncer. E segundo, se já tiver um câncer, vai ser uma coisa muito inicial e o paciente muita chance de ficar curado, tá? Agora, quando ele vai fazer a colonoscopia porque já tem um sintoma que gera, né, preocupação, aí ou ele já pode ter um tumor num estágio mais avançado. Fugindo ainda aqui do nosso roteiro, na opinião do doutor, o doutor acredita que a população tem esse tipo de informação, que ele deveria ter esse olhar para a saúde dele, pensando na colono, pensando na prevenção, no rastreio? Infelizmente não, tá? Acho que a gente tinha... as sociedades agora vêm na verdade, batendo, né, nessa questão. Eu vejo as sociedades científicas falando da importância da colonoscopia, mas isso aí tem que ser também levado para a questão de saúde pública, né? Porque tem que ter um investimento, porque a colonoscopia é um exame fundamental e que ela salva vidas. E melhor, ela pode propiciar a gente fazer tratamentos que são muito menos custosos. Quando você pega uma doença num estágio bem mais inicial, às vezes só uma ressecção endoscópica pode resolver e o paciente não precisar ser operado, ou então uma cirurgia e que não vai precisar fazer nenhum outro tratamento sistêmico com quimioterapia, e que a gente sabe que isso aí encarece muito o tratamento em termos de questões de saúde pública e até na saúde suplementar também. Muito bom. Já que a gente está falando então de saúde pública, de informação, de qualidade, com respaldo científico, pensando no paciente, assim, quais são os sintomas que são considerados suspeitos para o câncer coloretal, para o paciente já ter esse tipo de informação? Então, sintomas que geram preocupação. Então, aquele paciente que tem mudança do seu hábito intestinal, ou seja, ele começa a ter, ele que tinha um trânsito normal, ia no banheiro diariamente, ele passa a ter constipação, ou então passa a ter diarreia, ou então alterna a constipação com diarreia. Então, ele mudou o seu hábito intestinal. É um sintoma de preocupação, tá? Outra coisa também que gera preocupação, presença de sangramento nas fezes, tá? Mudança no formato das fezes também pode gerar preocupação, tá? Dor abdominal, tá? Principalmente pélvica, e às vezes dor na região do ânus. Tá?
é um sinal também que liga o nosso sinal de alerta. Paciente que começa a ter uma perda de peso inexplicada também, ele não está fazendo atividade física e está perdendo peso. Poxa, isso aí às vezes pode ser, juntando com outros sintomas de preocupação, né, que o câncer pode estar mais avançado. E também alguns pacientes cursam com algum grau de anemia por deficiência de ferro. Muito bom, muito bom. A gente está caminhando aqui para o final do nosso bloco, mas eu gostaria de perguntar, tem algum ponto que o doutor... Assim, que eu enfatizo na importância desses sintomas, né? Esses sintomas, eles nunca devem ser negligenciados pelo paciente. Então, aparecer um sintoma desse, o paciente deve procurar imediatamente o especialista para poder fazer a investigação. Muito bom, muito bom. Mais algum ponto que o doutor gostaria de trazer, pelo menos aqui relacionado ao câncer coloretal, ao colono? Assim, o que a gente pode falar? A prevenção, não só do câncer coloretal, mas como qualquer outro tipo de câncer, ela começa, na verdade, com as nossas escolhas, tá? Então, muitos casos, eles podem ser evitados com a adoção de um estilo de vida saudável. Então, o paciente não pode fumar, em hipótese nenhuma. Tem que moderar a sua ingesta. O vape também, doutor? Oi? O vape também? A gente está falando aqui do cigarro normal e do vape também? Também não pode. Só para deixar claro para o paciente. Então, não exagerar em bebidas alcoólicas, manter o peso sob controle, tá? Fazer atividade física regular e uma alimentação saudável, tá? Priorizar grãos, vegetais, verduras, tá? E evitar, né, consumo excessivo de carnes vermelhas, embutidos e alimentos processados, tá? Então, adotar esse estilo de vida saudável é a estratégia mais eficaz para a gente reduzir os nossos riscos. E isso aí é uma coisa que depende da gente, né, das nossas escolhas. Está na mão de cada paciente, né, escolher um estilo de vida saudável e evitar aí sintomas relacionados a câncer e tudo mais. Isso aí. Muito bom. Tem mais algum ponto que o doutor gostaria de trazer? Algum caso? Não, eu só tenho na verdade, agradecer, tá? Essa tarde agradável aqui que tivemos, aqui esse bate-papo. Foi muito, muito, muito legal a gente poder tirar algumas dúvidas aí. E estou disponível aí para próximos convites aí. Muito bom, foi só o primeiro. Eu falei pro doutor, falei, é a primeira vez, depois a gente já vai saber como é que funciona tudo. É super convidado, é um cliente da 2A Consultoria, um amigo nosso querido, um excelente profissional, a gente já falou. É lógico que se você é paciente e precisa de uma orientação oncológica, cirurgia oncológica, está aqui o doutor Antônio Carlos Aceta, a gente vai deixar os contatos dele aqui para entrar em contato. Doutor, a gente combinou aqui no nosso backstage que esse é o momento que a gente deixa aberto para o doutor fazer aí os seus agradecimentos e lembrar das pessoas especiais que fazem e fizeram parte aí da sua jornada. Fica à vontade. Então, agradeço você, tá? Essa parceria nossa. E também agradecer minha família, minha esposa, os filhos, os pais e todos os nossos colegas de trabalho e principalmente os nossos acadêmicos de medicina que sempre, né, acompanham a gente, onde a gente vai. Mas tenho certeza que vai ter muito acadêmico, muito estudante aí de medicina acompanhando, mais uma vez, os seus conhecimentos, as suas orientações. É um prazer ter o doutor aqui com a gente. Você é um amigo querido. Você vai voltar. A gente vai voltar, vamos trazer mais informação aqui para os pacientes, para a sociedade, vamos falar de saúde, vamos falar de oncologia, vamos falar de cirurgia. Eu acho que tem muita coisa importante. Hoje o doutor já trouxe aqui muitas informações relevantes e importantes para os pacientes. É fantástico. A medicina realmente é uma profissão fantástica. Cuidar, curar, salvar vidas, o doutor está de parabéns, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você.
Então, encerrando aqui o podcast da 2A Consultoria, a gente se vê no próximo. Hoje nós recebemos aqui o Dr. Antônio Carlos Aceta, cirurgião oncológico, cirurgião geral, professor, pai, uma pessoa queridíssima. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima.